Isso, glória a Deus. Queridos, quero compartilhar uma palavra de Deus com você nessa noite. Quero compartilhar algo que Deus colocou no meu coração durante essa semana, num tempo de devocional. E o tema da mensagem de hoje chama-se Floresça onde Deus te plantou. Você pode repetir comigo? Floresça onde Deus te plantou. O ensaio foi bom, agora vamos lá. Floresça onde Deus te plantou. Glória a Deus. Queridos, eu creio que Deus nos plantou em alguns lugares muito específicos durante a nossa vida. Se você olhar por toda a Bíblia, ou se você olhar de uma maneira prática na nossa vida, você não está aqui por um acaso nessa noite, amém? Nós não estamos aqui por um acaso. Não sei se você já parou para pensar sobre isso. Quantas igrejas evangélicas existem em Paranavaí? Centenas. Quantas igrejas evangélicas existem no estado do Paraná? Milhares. Quantas igrejas evangélicas cristãs existem no Brasil? Centenas de milhares, não é verdade? Mas Deus nos plantou em um lugar muito específico. Deus nos plantou aqui, querido, na comunidade Caminho Vivo. Não sei se você já parou para pensar e analisar sobre isso. Deus, por que eu não fui plantado em outro lugar? Por que eu não fui plantado em outra igreja? Por que eu não fui plantado em outra cidade? Porque existem algumas coisas na nossa vida, querido, que nós escolhemos, sim ou não? Existem algumas coisas que o próprio Senhor, Ele se encarrega de nos colocar, de nos conduzir. E quando eu olho para a igreja do Senhor Jesus Cristo, querido, eu vejo como Ele foi bom comigo, com a minha família, de ter nos plantado aqui na comunidade Caminho Vivo. Então essa talvez seja uma palavra mais de gratidão por aquilo que o Senhor fez em nós e tem feito através de nós, aqui nesse lugar. Queridos, há 18 anos atrás, há quase 19 anos atrás, nós chegávamos aqui na comunidade Caminho Vivo, e quando eu olho um pouquinho para trás na minha vida, eu vejo como o Senhor foi bom, como o Senhor foi maravilhoso conosco. Eu compartilhando essa semana um pouco do nosso testemunho com o homem de Deus, compartilhando, ele falando um pouco da vida dele e eu falando um pouco da minha vida. Querido, eu fui para casa depois pensando, falando, uau, como Deus, obrigado Chico, como Deus foi bom, querido, com a minha casa, com a minha família, como Deus tem sido bom conosco aqui. A palavra de Deus, querido, lá no livro de Salmos, no capítulo 92, nós vemos ali um salmo muito interessante, onde o salmista expressa um pouco disso que eu quero conversar com vocês nessa noite. Você pode abrir a sua Bíblia comigo lá no salmo de número 92, ou no capítulo de número 92, se você preferir. Eu quero ler com você aqui, nós vamos compartilhar alguns princípios muito interessantes sobre esse pensamento, sobre ser plantado pelo Senhor, sobre florescer no lugar onde o Senhor nos plantou. Olha o que a palavra de Deus aqui nos diz, Salmo de número 92, capítulo 1, diz assim: é bom dar graças ao Senhor e cantar louvores ao Altíssimo. É bom proclamar de manhã o teu amor e de noite a tua fidelidade. Ao som de um instrumento de 10 cordas, da harpa e da melodia da lira, tu me alegras, Senhor. Com tudo que tens feito, canto de alegria por causa das tuas obras. Quão grandes, Senhor, são os teus feitos e profundos os teus pensamentos. Só o ignorante não sabe, só o tolo não entende. Embora os perversos brotem como a grama e floresçam os que praticam o mal, eles serão destruídos para sempre. Mas tu, Senhor, serás eternamente exaltado. Os teus inimigos, Senhor, perecerão, todos que praticam o mal serão dispersados. Tu, porém, me tornaste forte,
como boi selvagem, me ungiste com óleo da melhor qualidade. Os meus olhos viram a queda de meus inimigos, os meus ouvidos ouviram a derrota de meus perversos adversários. Verso de número 12: os justos, porém, florescerão como palmeiras e crescerão como cedros do Líbano, pois estão plantados na casa do Senhor, florescerão nos pátios do nosso Deus. Mesmo na velhice produzirão frutos e continuarão verdejantes e cheios de vida, e anunciarão: o Senhor é justo, Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. Pai amado, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. Muito obrigado, Pai, porque essa palavra tem o poder de mexer com as nossas estruturas, Senhor. Obrigado pela tua palavra, Pai, que tem o poder de transformar as nossas vidas, Senhor. Obrigado pelo privilégio, Pai, de poder nos olhar pela ótica da tua palavra, Senhor. Obrigado pelo privilégio de poder anunciar essa palavra, Senhor. Obrigado, Senhor meu Deus, porque essa palavra tem alcançado, Senhor, vidas. Essa palavra tem alcançado nações ao redor do mundo, Pai. Essa palavra, Pai, tem feito discípulos, homens, mulheres, apaixonados pelo Senhor, Pai. Muito obrigado, Pai, assim como o salmista Davi aqui, Senhor, declara a sua gratidão pela fidelidade do Senhor, pelos grandes feitos do Senhor. Nós declaramos nessa noite também, Senhor, muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de poder ser igreja, Pai, de poder compartilhar da tua palavra nessa noite, em mais uma noite, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós vamos nos atentar aqui em 3 versículos. No verso de número 12, o salmista diz assim: os justos, porém, eles florescerão como as palmeiras, e crescerão como cedros do Líbano, pois eles são plantados na casa do Senhor e florescerão nos pátios ou nos átrios do nosso Deus. Aqui existe uma promessa, querido, muito interessante no verso número 14. Eu não ia falar disso, mas eu quero compartilhar com você antes de nós entrarmos propriamente dito no assunto de ser plantados em um lugar. Olha que promessa linda de Deus aqui no verso número 14: mesmo na velhice produzirão frutos e continuarão verdejantes e cheios de vida. Posso ouvir um amém? Essa é a promessa de Deus para nós, querido. Essa é a promessa de Deus para os filhos, para as filhas do Senhor. Enquanto o mundo fala que quando chega o tempo da velhice, chega o tempo de descansar, chega o tempo de não produzir mais, aqui a palavra de Deus está dizendo que mesmo na velhice produzirão frutos e continuarão verdejantes e cheios de vida. Aleluia! Eu quero, querido, eu desejo isso para a minha vida. Amém? Você deseja isso para a sua vida? Olha no verso número 15, ele diz: anunciarão: o Senhor é justo, Ele é minha rocha, e nele não há injustiça, querido. Aqui no verso número 12, o salmista, ele usa 2 metáforas aqui, dois exemplos. Ele fala que nós fomos os justos florescerão como palmeiras e eles crescerão como cedro do Líbano. Eu quero falar sobre esses 2 elementos, sobre as palmeiras e sobre os cedros do Líbano. Deus, ele é tão perfeito, querido, que Ele nos ensina a todo momento, principalmente em relação à natureza. Você já parou para perceber isso? Sim ou não? Como é bom, querido, nós podemos pararmos e admirar aquilo que Deus fez através da natureza. Se talvez eu creio que todos nós já fizemos isso, ou talvez já faz um tempo que você não para admirar as estrelas do céu, querido.
Esse ano nós tivemos uma escola chamada GPS aqui, o pastor Maurício e a pastora Agnes ministraram, e durante essa escola foi ministrado sobre algumas disciplinas espirituais. E dentro dessas disciplinas espirituais, uma aula muito específica, a tarefa de casa era para nós irmos para casa e para nós separarmos um tempo para admirar, para nós contemplarmos a natureza, aquilo que Deus havia feito. Eu acredito que fazia muitos anos, querido, que eu não parava em um dia de um céu estrelado para admirar a beleza do céu. Eu fui para o fundo da minha casa, coloquei um fone de ouvido, coloquei uma música e fiquei ali durante alguns minutos. Querido, foi uma experiência fantástica, extraordinária. Eu passei ali, não sei, talvez 20, 30, 40 minutos, admirando, querido, aquilo que o Senhor havia feito. Numa outra semana, nós mudamos. Aquele que admirou a noite, agora admirou o dia. E eu saí um dia caminhando ali pelo bairro Oasis, lá onde eu moro. E lá ele é um lugar um pouco mais alto de Paranavaí, então ele tem um pôr do sol assim que é único, querido, lá. E um dia eu saí de casa para fazer uma caminhada ali no final da tarde. E eu parei na rua e sentei no meio-fio e olhei para o lado de lá, ali para o bairro Morumbi, e é onde o sol se põe assim, querido, e fiquei admirando ali, e agradecendo ao Senhor por aquilo que Ele já fez e aquela oportunidade de poder contemplar a natureza. Querido, aqui nessa palavra, se você faz tempo que não faz isso, faça, querido. Você vai ser extremamente abençoado e tocado pelo Senhor. Amém? O Senhor está nos ensinando aqui, queridos, sobre algo muito interessante. Ele fala sobre as palmeiras aqui, que as palmeiras, querido, elas são plantadas. Aqui o salmista ele está usando um tipo de palmeira um pouco diferente das palmeiras que nós conhecemos aqui. O salmista está usando aqui o exemplo de umas palmeiras que elas eram plantadas em lugares específicos, principalmente lá no Oriente Médio. E essas palmeiras elas eram plantadas principalmente em lugares áridos, nos desertos. E ele está nos ensinando algo muito maior aqui. Ele está dizendo assim que as palmeiras, ela não somente ilustra algo sobre a nossa vida, mas ela fala de um lugar onde ela é plantada, e todos nós sabemos que no deserto não nasce muita coisa, ou não nasce quase nada. Existem algumas plantas, algumas coisas muito específicas que nascem num lugar desértico, e as palmeiras são uma delas. E existem algumas características aqui, querido, e se nós olharmos para o contexto aqui do que o salmista estava escrevendo, ele fala dessas palmeiras que eram plantadas no deserto, e na grande maioria essas palmeiras eram pés de tâmaras, eram tamareiras. Se você estudar um pouquinho do contexto aqui do Salmo, você vai entender. Por isso que existe, lá no Antigo Testamento, existe aquela expressão da terra que mana leite e mel, lembra? A terra que mana leite e mel era uma terra que tinha abundância de leite, e principalmente leite de cabra, que era um animal mais comum naquela época. E o mel não era diferente do mel que nós conhecemos hoje aqui, do mel da abelha. Lá esse mel era produzido a partir das tamareiras, que era algo comum para aquela época. Mas existem algumas características aqui, querido, que mexeu muito com o meu coração. Uma das características aqui, querido, dessa tamareira é que não importa a condição climática que ela esteja, ela floresce. Sabe, se nós partirmos do princípio de entender que Deus nos plantou em um lugar, e na nossa vida, querida, a nossa vida ela não é uma vida linear, certo? Nossa vida existe altos e às vezes existe baixos. E nós vamos caminhando com Jesus, e nessa caminhada, mesmo com Jesus, existem alguns momentos que nós estamos mais alegres, mais felizes, com o coração mais radiante, com o coração mais fervoroso, e existem alguns momentos que nós não estamos tão fervorosos assim, ou tão alegres assim, não é verdade?
Mas o salmista está nos dizendo algo precioso aqui, que aquele pé de palmeira, não importa onde ele seria plantado, uma vez que o Senhor havia plantado aquela palmeira naquele lugar, querido, ela iria florescer. E todos nós sabemos das questões climáticas do deserto: calor, muito calor durante o dia, e em alguns lugares muito frio à noite. Uma outra característica, querido, dessa palmeira, uma outra característica dessa tamareira, sabe qual que era? Elas florescem em todas as estações. Você consegue entender, querido? Todos os frutos, todas as plantas, todo pé de alguma coisa, existem os meses, existem as estações que eles florescem. Sim ou não? É natural da vida. Quem nunca foi chupar uma laranja e a laranja não estava tão doce assim? Não é verdade? Por quê? Porque não estava no tempo, na estação correta. Quem nunca foi experimentar de alguma outra fruta que não estava no tempo certo? Aquela palmeira, não. O salmista estava dizendo que aquela palmeira ela foi plantada no meio do deserto e que ela floresce em todas as estações. Sabe, querido, uma vez que nós entendemos isso, o Salmo 1, lá no versículo de número 3, se eu não me engano, o salmista vai dizer lá a partir do 1, que bem-aventurado é um homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Depois ele vai dizer que antes o seu prazer ele está na lei do Senhor, e na sua lei ele medita de dia e de noite. E aí o salmista ele faz uma comparação, ele fala que ele é comparado a uma árvore frutífera, que é plantado junto ao ribeiro de águas, e que no tempo certo, ou na estação certa, ela dá o seu fruto, cujas folhagens não murcham. E ele diz daquele homem que não senta na roda dos escarnecedores, e tudo quanto ele faz, ele prospera. Diferente do que o salmista estava citando aqui, Davi estava citando aqui que existe, querido, um lugar onde o Senhor nos planta. Existem lugares onde o Senhor nos coloca, e esses lugares nós vamos florescer em todas as estações. Posso ouvir um amém? Existe muita gente hoje que não entende, querido, por esse ponto de vista. Todos nós entendemos, querido, que Deus ele nos plantou dentro de uma família, que Deus nos plantou dentro de uma igreja, que Deus nos plantou dentro de um casamento. E talvez a questão do casamento aqui seja a questão mais simples e mais objetiva para a gente entender o que o salmista estava dizendo. Para algumas pessoas, quando está no verão está tudo bem, quando as coisas estão bem, o casamento está indo bem, os dois estão se dando bem, está tudo certo. Mas quando chega no outono, as coisas começam a ter aquele arzinho mais frio, as folhas já não estão tão verdejantes. E qual que é a primeira coisa que algumas pessoas fazem? Eu quero sair desse casamento. E quando chega o inverno, então nem se fala. Aí as pessoas pulam fora. Por quê, pastor? Porque não entenderam, querido, aquilo que o Senhor Jesus nos ensinou, aquilo que a palavra de Deus está nos ensinando. Quem é casado aqui? Levanta a mão, por gentileza. Todos nós, queridos, fomos plantados dentro desse casamento. Amém? Todos nós, Deus nos plantou e nos constituiu dentro de um casamento. E dentro desse casamento, querido, não importa a estação em que nós estamos passando, não importa a estação que nós estamos vivendo, nós temos que, assim como essa palmeira, nós temos que permanecer ali, e muito mais do que permanecer, tem muita gente hoje que permanece apenas dentro de um casamento, mas o propósito do Senhor para nós não é só permanecer dentro de um casamento,
mas é de florescer e de frutificar dentro de um relacionamento, amém? Esse é o propósito do Senhor para nós, querido, como família, como casal, como marido, como mulher. O salmista está nos ensinando aqui também, querido, que aquela palmeira, ela floresce em todas as estações. Uma vez que nós entendemos o lugar onde o Senhor nos plantou, uma vez que nós entendemos que nós somos plantados pelo Senhor, nós vamos florescer em todas as estações. Posso ouvir um amém? A segunda característica aqui, querido, dessa palmeira, é que a força daquela árvore ali, diferentemente das outras árvores comuns, a força daquela palmeira, o alimento daquela palmeira não vinha das suas cascas. Na grande maioria, querido, das árvores, as forças, tudo aquilo que ela precisa de suprimento vem da casca. Tanto que, se você descascar toda uma árvore, na sua grande maioria, aquela árvore vai secar e aquela árvore vai morrer. Porque você vai tirar a oportunidade daquela árvore extrair os nutrientes necessários. Mas aquele pé de palmeira era diferente. O sustento dela não vinha das suas cascas. O sustento dela, o salmista está nos ensinando aqui, que uma vez que nós entendemos que nós somos plantados pelo Senhor em um lugar, o nosso sustento, o nosso alimento não vem de coisas externas. Mas o alimento, querido, tudo que aquela palmeira precisava vinha de algo interno dela. Quantos estão entendendo algo no Senhor aqui, queridos? Tudo que nós precisamos, querido, o Senhor Jesus já colocou dentro de nós. Amém? Pastor, mas eu tenho tanta dificuldade. Eu também, querido, existem algumas coisas que eu tenho extrema dificuldade. Mas a palavra de Deus nos ensina que o Espírito Santo de Deus nos ensina todas as coisas. Amém? Pastor, eu preciso ser mais paciente. O Espírito Santo de Deus nos ensina a ser mais paciente. Pastor, eu preciso ser menos tímido ou menos tímida. O Espírito Santo de Deus nos ensina a ser menos tímido. Senhor, pastor, eu preciso ser um pouco mais ativo, um pouco mais ousado. O Espírito Santo de Deus nos ensina, querido, todas as coisas. E onde que o Espírito Santo de Deus está hoje? Dentro de nós. Amém? E mais, essa palmeira também, ela está nos ensinando que a força dela não vem de algo externo. Sabe, muitas vezes nós apresentamos algo externo, mas o que na verdade é aquilo que importa, principalmente numa visão espiritual do nosso Senhor Jesus Cristo, não é aquilo que nós externamos muitas vezes, ou aquilo que nós falamos, mas é aquilo que está dentro de nós, são as intenções do nosso coração. Mas é claro que se nós entendermos isso do ponto de vista daquilo que nós nos alimentamos, daquilo que nós vivemos, do nosso dia a dia com o Senhor, é óbvio que nós vamos externar coisas boas. Mas essa palmeira também, querido, além de elas nos ensinar que o suprimento, que o cuidado, que tudo aquilo que ela precisava não vinha de uma forma externa, que não importa o calor que estivesse naquele deserto, durante o dia, 40, 50 graus, que não importa o frio que fazia as noites naquele deserto, o que ela precisava não vinha de fora, vinha de dentro. Eu sei que o Espírito Santo de Deus está falando algo com você aqui nessa noite, querido. Eu sei que o Espírito Santo de Deus está ministrando algo dentro do nosso coração, nessa noite, a respeito dessa palavra. Uma outra característica, além das suas forças não virem das suas cascas, olha o que a palavra de Deus, lá no Evangelho de João, capítulo 7, verso número 38, diz. Para nós fecharmos esse ponto de vista aqui, João 7,38 diz assim: Jesus diz: aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão da onde? Do seu ventre. Jesus não disse, querido, que rios de água viva fluirão daquilo que nós vamos falar, ou daquilo que nós vamos fazer.
Jesus não disse que os rios de água viva fluirão da nossa performance. Jesus também não disse que os rios de água viva fluirão porque nós somos as pessoas corretas, que pagamos as nossas contas em dia. Não, Jesus disse que aquele que crê em mim, rios de água viva fluirão do seu ventre. Fluirão do seu ventre. Sabe, querido, pensando sobre isso, meditando um pouco, talvez nesse tempo nós temos nos preocupado muito com questões externas. Não que não sejam importantes, mas estamos vivendo dias, e dias próximos da volta do Senhor, e dias próximos de nos encontrar com o nosso Senhor Jesus Cristo, onde nós devemos nos importar muito mais com as coisas internas, onde nós devemos nos importar com aquilo que realmente importa para o Senhor, querido. Algum dia você já perguntou para o Senhor: Senhor, isso aqui é importante mesmo para o Senhor? Mas nós deveríamos, querido, nos perguntar isso todos os dias, porque existem algumas coisas que são importantes para nós, mas sabe da grande verdade, querido, muitas vezes são totalmente irrelevantes para o Senhor. Quando nós perguntamos para o Senhor nos diz: isso é irrelevante para mim, Fábio. A palmeira, querido, também ela é conhecida por embelezar os lugares. Você já percebeu que onde tem uma palmeira fica mais bonito? Nós temos aqui algumas espécies de palmeira. Eu não sou muito leigo aqui nisso, querido, mas existem as nossas palmeiras aqui, principalmente no Brasil. A grande maioria delas, elas são de uma maneira mais, como que eu posso usar esse termo? Mas são de uma maneira mais de enfeite, mais de decoração, de embelezamento, diferente daquela palmeira que o salmista estava citando aqui. Mas uma das características da palmeira é essa: é de trazer beleza, é de trazer um ar sofisticado, uma coisa bonita para o lugar. Existem algumas fotos na internet que depois você pode pesquisar na sua casa. Eu estava estudando um pouquinho sobre isso e isso aqui chamou muito a minha atenção. Você puxa algumas fotos de alguns tornados, de alguns ciclones que aconteceram em alguns outros países, e uma foto assim me chamou muito a atenção. Depois eu não achei ela, senão eu ia colocar aqui essa foto. Não sei se foi na Indonésia, se eu não me engano, mas passou um ciclone lá e destruiu tudo, querido. Casas assim, os telhados das casas estavam no chão, tudo revirado assim, querido, uma desordem danada. E sabe a única coisa que estavam em pé naqueles lugares? As palmeiras, querido, estavam lá em pezinhas, no mesmo lugar. Eu falei: uau, isso é impressionante, querido. Isso é impressionante. Onde tudo, querido, estava deteriorado, onde todas as estruturas ali físicas, pensadas, planejadas pelo homem, talvez pelos melhores arquitetos, estavam no chão. Mas existia algo ali, querido, que foi planejado pelo Senhor, e aquilo ali permanecia de pé. Amém? E o que faz, querido, essa palmeira se tornar tão resistente? Ou o que fez essa palmeira se tornar tão resistente? As suas raízes, elas não crescem somente para baixo, como a grande maioria das árvores. As raízes da palmeira, ela cresce para baixo, mas ela cresce principalmente para os lados também, e ao seu redor. E elas podem resistir de ventos a 100, 150, até mais de 200 km por hora. Querido, Deus me livre, se dá um vento de 100, 150 km por hora, destelha todas as casas aqui de Paranavaí. Se dá um vento de 200 km por hora, acaba com tudo. Mas as palmeiras não, elas conseguem resistir a essas situações extremas e climáticas. Nós podemos aprender algo aqui, querido, com as palmeiras. Deus nos plantou em alguns lugares específicos na nossa vida, como na família que vivemos hoje,
como no casamento em que você compartilha com seu cônjuge, também na igreja onde você está inserido hoje. Todos esses lugares são chaves, querido, para a nossa vida, e todos eles nós devemos florescer e frutificar. Esse é o propósito do Senhor para nós. Posso ouvir um amém? Querido, aquelas palmeiras ali, elas permanecem intactas, imóveis, durante qualquer situação extrema. Sabe, muitas vezes, querido, nós somos deixados levados pelas circunstâncias. Muitas vezes nós somos levados, querido, pelas nossas emoções. Mas o que o salmista está nos ensinando aqui, que uma vez que o Senhor nos plantou nesses lugares, nós precisamos permanecer. Amém? Amém? Amém, meio desconfiado, mas o salmista estava nos ensinando, querido, sobre nós permanecermos nesses lugares. Um outro exemplo que ele usa aqui, no verso número 12, ele fala que nós vamos, os justos, aqueles que foram justificados pelo Senhor Jesus, eles florescerão como as palmeiras, e eles crescerão como cedros do Líbano. Repita comigo: eles crescerão como cedros do Líbano. Ele usa esse exemplo aqui dos cedros do Líbano, que é muito interessante também, queridos. Os cedros do Líbano, ele tem algumas características muito peculiares. O cedro do Líbano, querido, para quem conhece ou para quem vai estudar, é umas árvores de aproximadamente 40 metros de altura. Eu não me lembro de ter visto uma árvore tão alta assim. Eu nunca vi um cedro do Líbano, mas eu não me lembro de ter visto uma árvore na minha vida, talvez de 40 metros de altura. Mas existem algumas questões peculiares sobre o cedro do Líbano, porque o cedro do Líbano, ele demora 5 anos, os seus primeiros 5 anos de vida, sabe o quanto ele cresce? 5 centímetros. 5 anos, enquanto 5 anos, algumas árvores já estão na sua fase adulta. O cedro do Líbano, nos seus primeiros 5 anos, ele cresce 5 centímetros. 5 anos, querido, ela é uma árvore insignificativa diante das outras. Mas existe algo sensacional aqui. Ao mesmo tempo que nesses primeiros 5 anos ele cresce 5 centímetros de altura, onde as pessoas podem ver, as suas raízes elas já alcançaram mais de 1,5 metro a 2 metros de tamanho. Sabe, querido, muitas vezes, para algumas pessoas, nós estamos crescendo tão pouquinho. Talvez para algumas pessoas nós não estamos crescendo. Mas deixa eu te dizer algo nessa noite, querido. Importa muito mais nós aprofundarmos as nossas raízes no Senhor, do que propriamente dito nós crescermos de uma maneira exponencial para que as outras pessoas vejam. Sabe, muitas vezes nós como igreja, nós não temos crescido numericamente. Mas eu tenho a plena certeza disso que eu vou falar para você, querido. Nós estamos aprofundando as nossas raízes no Senhor Jesus Cristo. Amém? Nós estamos aprofundando, querido, as nossas raízes no Senhor. Nós estamos aprofundando as nossas vidas no Senhor. Nós estamos nos tornando pessoas, homens e mulheres comprometidos com o Senhor, homens e mulheres comprometidos principalmente com a palavra do Senhor, com a verdade das Escrituras. Nós estamos aprofundando as nossas raízes. Para quem olha, querido, um cedro do Líbano nos seus primeiros 5 anos, não imagina que ele vai se tornar uma árvore do tamanho que ele é. Uma outra característica, querido, do cedro, para qualquer outra árvore, querido, as pedras elas são obstáculos para suas raízes. Para o cedro do Líbano não. Para qualquer outra árvore, quando ela começa a crescer, a aprofundar suas raízes, quando chega numa rocha, quando chega numa pedra, ela para. E por que as árvores caem diante de uma tempestade
nos nossos dias, ou porque elas são muito velhas, ou porque as suas raízes não são profundas. Sim ou não? Às vezes nós olhamos para uma árvore e aquela árvore é tão bonita, é tão nova, não tem características de estar podre, ou de estar com um cupim, ou qualquer outra coisa. Por que essa árvore caiu? Um dos motivos deve ser porque as suas raízes não estão profundas. Um dos motivos foi porque nesse processo de crescer as suas raízes para baixo, ela encontrou uma pedra. Ela encontrou algumas pedras e ela parou de aprofundar as suas raízes ali. Só que para o cedro do Líbano não. Para o cedro do Líbano, querido, quanto mais pedras, quanto mais obstáculos ele encontra, ele faz dessas pedras e desses obstáculos auxílio. As raízes do cedro do Líbano, elas vão abraçando essas pedras, eles vão abraçando essas rochas. Quem está entendendo algo do Senhor aqui nessa noite, querido? Sabe, para muitas pessoas, as pedras no caminho, elas nos fazem parar. As dificuldades ao longo da nossa vida nos fazem parar, mas para as outras pessoas não. O salmista estava dizendo aqui que o cedro do Líbano, quanto mais ele se aprofundava as suas raízes, quanto mais ele encontrava essas rochas, mais ele encontrava auxílio, mais ele se fortalecia, mais ele se tornava mais forte. Sabe, querido, quando uma pessoa chegava debaixo de um cedro do Líbano e via aquela árvore exuberante, de 40 metros de altura, eles nem sonhavam por qual processo aquela árvore havia passado. Quanto mais pedra, mais auxílio. Quanto mais difícil, quanto mais auxílio, mais difícil de ser arrancada. Aleluia! Para o cedro a conta era diferente, querido. Para algumas outras árvores, as raízes paravam ali e elas se tornavam frágeis. Para o cedro do Líbano não. Quanto mais raízes, mais pedras, ela se tornava mais forte. E quanto mais forte, ela poderia crescer, ela poderia se tornar mais alta. E quanto mais ela se tornava alta, mais difícil de ser arrancada. Existe algo, querido, extraordinário do Senhor que está nos ensinando nessa noite. Sabe, muitas vezes as pedras no nosso caminho, querido, tem parado as nossas vidas em algumas áreas. Sabe, muitas vezes algumas situações difíceis, algumas palavras, algumas pessoas têm tentado travar, querido, a nossa vida. Mas deixa eu te dizer algo nessa noite, o salmista está nos ensinando algo preciosíssimo da parte do Senhor aqui, queridos. Eu volto a repetir o verso número 12. O salmista diz: os justos, porém, florescerão como as palmeiras. Aleluia! Não importa onde nós estivermos, nós vamos florescer, nós vamos frutificar, porque não tem a ver com nós, tem a ver com o Senhor. Amém? E ele termina a parte B do versículo: eles florescerão como as palmeiras e crescerão como os cedros do Líbano. Quanto mais obstáculo, mais forte. Quanto mais obstáculo, nós podemos ir mais alto. Quanto mais dificuldades aqui, queridos, não é um evangelho só de dificuldade, não, mas essa é a realidade da nossa vida. Muitas vezes nós temos parado. Muitas vezes pessoas têm desistido do propósito, desistido de um sonho. Pessoas têm desistido muitas vezes da família por causa de um problema. Eu não ia falar nisso, mas eu vou falar. Muitas vezes pessoas têm deixado, queridos, os lugares, as igrejas onde Deus tem plantado elas, e têm ido para outros lugares. Pastor, é errado? Não. Desde que o Senhor fale claramente com você.
Sabe, pessoas têm tomado decisões, queridos. Sabe um exemplo que me veio à mente também? Quantas pessoas não vão embora do Brasil para outros países que nós conhecemos? E quantas dessas pessoas que nós conhecemos que realmente viveram o sonho da América ou o sonho da Europa? Não sei você, mas as que eu conheço, a grande maioria não viveram um sonho, viveram um grande pesadelo lá. Depois de alguns anos voltaram para cá. Alguns trabalharam, prosperaram lá, mas a maioria não. Você já parou para pensar, e Deus colocou isso no meu coração, quantas dessas pessoas oraram ao Senhor e falaram: Senhor, é para mim ir ou é para mim ficar? Talvez se nós pudéssemos um dia fazer uma pesquisa entre essas pessoas, talvez a minoria delas orarão ao Senhor, pedindo a direção do Senhor sobre o que fazer. Deus nos planta num lugar, querido. Deus nos planta nos lugares para nós florescermos, não importa a circunstância. Deus coloca as nossas vidas, as nossas famílias, os nossos filhos nos lugares certos. Amém? A pedra, querida, aqui não é um obstáculo para o cedro, é só o auxílio. Algo que eu ouvi aqui estudando sobre essa questão do salmista que me chamou muito a atenção. Eu vi um homem de Deus exemplificando da seguinte forma: você já parou para pensar aquelas grandes queimadas que tem na Amazônia, aquelas grandes queimadas que tem fora do Brasil, em outros países, que devastam centenas de milhares de árvores nativas ali, que destroem florestas? Quando acontece uma grande queimada dessa, o que acontece com os animais? As aves voam, saem dali. Os animais correm dali, correm dali. Até o leão corre dali. Os répteis rastejam e cai fora dali. Mas e as árvores? Deus falou algo, querido, poderoso comigo sobre isso. As árvores não têm escolha de sair dali. As árvores não podem dizer: agora eu vou sair daqui, eu vou me locomover para outro lugar ou para outra floresta. De uma forma, parafraseando, querido, é como se o fogo chegasse naquela floresta e não visse mais bicho nenhum e olhasse para uma árvore e dizer: e você não vai sair? E ela fala: não, eu vou permanecer aqui. Não importa o que aconteça, não importa o tamanho do fogo, não importa a intensidade do fogo, eu vou permanecer onde o Senhor me plantou. Quem está entendendo algo aqui, querido, nessa noite? Eu vou permanecer na família em que o Senhor me plantou. Eu vou permanecer no lugar onde o Senhor me plantou. Eu vou permanecer. Porque uma hora, querido, o fogo vai passar. Amém? Uma hora o fogo passa. E logo depois do fogo vem a chuva, vem a água. No livro de Jó, querido, no capítulo 14, no verso número 7, nós temos aqui uma citação, as palavras de Jó, que são muito interessantes. Mas existe uma pergunta do céu, querido, para mim e para a sua vida, que eu não posso deixar de compartilhar com você. A pergunta do céu para nós é: e quando o fogo vem na minha e na sua vida, o que nós fazemos? E quando as circunstâncias contrárias vêm sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre o nosso trabalho, o que você faz? Nós fazemos como os animais, corremos para nos salvar, ou nós fazemos como as árvores que permanecem? Que permanece.
Jó capítulo 14, verso de número 7, diz assim: até mesmo uma árvore tem mais esperança, pois se for cortada, voltará a brotar e dar novos ramos. Ainda que as raízes tenham envelhecido na terra e o tronco esteja podre, com o cheiro da água voltará a brotar e a dar ramos como uma planta nova. Com o cheiro das águas ela voltará a brotar e dar ramos como uma planta nova. A esperança da árvore, querido, diante de uma queimada, diante do fogo, sabe qual que é? Pode vir o fogo, pode queimar, mas ao cheiro das águas eu vou brotar, eu vou florescer e eu vou frutificar novamente, em nome de Jesus. É assim, queridos, na nossa vida. Biologicamente, querido, isso se explica, sabia? Eu vi uma explicação sobre isso que é sensacional. Diz que quando uma árvore dessa que passa por uma grande queimada, e depois ela tem um contato com a água, ou com a chuva, ou com qualquer que seja uma forma de regar ela novamente, a Bíblia, querida, ela explica a natureza. Amém? A natureza explica a Bíblia. Diz que quando uma árvore ela pega fogo, querido, ela pode estar até com suas raízes apodrecendo, mas quando aquela nuvem ela se forma, e quando ela começa a derramar gotas de água ali, aquela água, querida, ela não precisa penetrar lá nas suas raízes. Biologicamente diz que quando a terra ela começa a receber os primeiros pingos de água, as suas raízes começam a se movimentar. Algo sobrenatural começa a acontecer nas suas raízes. Por isso que Jó declarou, querido, que como o cheiro da água voltará a brotar, voltará a dar ramos, voltará como uma planta nova. Eu não sei, querido, qual é a situação que você esteja passando. Eu não sei em qual momento de alguma área da sua vida você esteja talvez como essa árvore, se sentindo queimado. Não sei se você já se sentiu assim: eu não tenho mais jeito, para minha vida já chega. Não sei como anda o seu casamento, querido, o seu relacionamento. Talvez o seu casamento esteja como essa árvore que passou por uma grande queimada, mas ao cheiro das águas, quando a chuva vem, querido, antes da chuva tocar aquela raiz, algo começa a se movimentar, algo sobrenatural começa a acontecer ali. Aleluia. E não precisa ser molhada, ao cheiro das águas aquela árvore começa a brotar novamente, aquela árvore começa a dar frutos novamente. E talvez quem passa por aquela árvore daqui a alguns anos nunca imaginou o que aquela árvore passou. Talvez, querido, quem olha para a sua vida hoje não imagina o que você já enfrentou para estar aqui. Talvez quem olha para as nossas vidas hoje não imagina o processo de Deus para nós nos tornarmos quem nós somos hoje em Deus. Por isso que muitas vezes, querido, nós precisamos sentar com as pessoas e ouvir as pessoas. Por isso que muitas vezes nos dias maus que nós não estamos bem, senta com alguém mais experiente que você. Senta com alguém que está passando talvez por uma luta que nós nem dimensionamos, querido, aquilo que essa pessoa está passando. Às vezes nós olhamos árvores lindas, frondosas, e não imaginamos o processo de Deus para aquela árvore se tornar quem ela é hoje. Nós não imaginamos, querido. Nós não imaginamos. Olhando para a vida de várias pessoas aqui, queridos, talvez nós nos conhecemos um pouco mais e sabemos talvez um pouco da vida uns dos outros aqui. Existem muitas pessoas aqui hoje que
por acontecimentos da vida, por situações da vida, talvez aqui seria o último lugar que ela estaria. Por situações, querido, que aconteceram ao longo da vida, quando as pessoas lá fora, eles olham, eles não imaginam o que você já passou, o que nós já passamos. Mas Deus tem algo para nós, querido, amém? Deus tem algo poderoso para fazer em nós e através de nós aqui, aleluia. Uma árvore, querido, ela nunca desiste, ela suporta o processo e ela permanece no lugar onde ela foi plantada. Você pode se colocar em pé, eu quero orar com você nessa noite. Quero convidar o pessoal do louvor aqui. Jesus. Uma árvore nunca desiste. Ela suporta o processo e permanece, apesar do fogo, apesar de olhar talvez para o lado e de ver alguns cenários que ela não gostaria de ver, mesmo ela sendo queimada, mesmo ela sendo quase destruída, mesmo olhando ao seu redor e só vendo cinzas, ela não desiste, ela não se move, ela não sai, ela permanece. Aleluia. Você pode fechar os teus olhos, querido, por um instante. Ah, papai, querido Espírito Santo de Deus, obrigado, Pai, pela tua palavra, Senhor. Obrigado, Pai, porque essa palavra ela tem moldado, Senhor, os nossos corações aqui nessa noite, Senhor. Obrigado, Pai, porque o salmista está nos ensinando, Senhor, que nós somos, Senhor, essas palmeiras plantadas, essas palmeiras fortes, Senhor, que não se alimentam daquilo que está no nosso externo, mas nós somos essas palmeiras plantadas nos lugares certos, nós somos essas palmeiras plantadas e que se alimentam, Senhor, daquilo que está dentro de nós, papai. Oh, Espírito Santo de Deus, obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, porque nós somos sim essas palmeiras que frutificam, que florescem, Senhor, apesar das estações, apesar da dor, apesar da angústia, apesar do sofrimento, apesar das percas, nós vamos continuar florescendo, Senhor, porque não é por nós, Senhor, é pelo Senhor. Obrigado, Pai, porque nós somos assim, Senhor, como os cedros do Líbano, Senhor, que apesar de algumas pessoas olharem para nós e vermos plantas talvez insignificantes, pequenas, eles não conseguem enxergar, Senhor, as raízes profundas, as raízes bem alicerçadas, eles não conseguem enxergar, Senhor, as raízes fortes que estão sendo criadas em nós. Oh, Jesus, eles não conseguem enxergar, Senhor, as pedras ao longo do nosso caminho, Senhor. Talvez, Senhor, eles não suportariam passar por aquilo que nós passamos ou estamos passando hoje, Senhor. Não tem a ver conosco, Senhor, tem tudo a ver com o Senhor, Pai. Não tem a ver com aquilo que nós fazemos, não tem a ver com aquilo que nós falamos, não tem a ver com a nossa performance, Senhor, porque nós somos bons ou não. Tem a ver com aquilo que o Senhor fez. E o Senhor nos escolheu, e o Senhor nos separou, e o Senhor nos constituiu, e o Senhor nos fortaleceu, e o Senhor nos sarou, o Senhor nos curou, papai. Obrigado, Senhor, porque nós somos essas árvores, Senhor, que não desistem. Posso ouvir um amém?
Nós somos essas árvores, Senhor, que não desistem, apesar do fogo,